Beleza, pessoal. Startei a gravação de novo aqui. Está exatamente no ponto onde a gente parou na aula passada. Na aula passada a gente fechou a parte de energia elétrica, resistência, resistividade, energia, potência e energia elétrica. Aí eu já dei continuidade aqui, então, na realidade, o que faltou para a gente finalizar a parte da revisão, a parte de capacitância elétrica. Correto? Que nem o Lucas já comentou. Está certinho aqui, é isso mesmo que está faltando. Pessoal, conceitozinhos interessantes para a gente, é importante a gente sempre lembrar do conceitozinho de cada componente da elétrica, da eletrônica, que é importante que vocês vão juntar cada um desses componentes e depois vão formar circuitos maiores, tá, senhores? Aonde que cada função de cada componente, no final das contas, por si só, não é muita coisa, mas na hora que você associa com outros componentes, você já começa a ter uma quantidade absurda de funções, de fenômenos, de efeitos no funcionamento das coisas. Bom, gente, nosso amigo capacitor, que é a que gera a capacitância, é medido em, quem lembra? Qual a unidade de medida do nosso amigo capacitor, senhores? Ninguém lembra? O nosso amigo... Farad. Isto, perfeito. Douglas e Pedro falaram mais ou menos junto. Nosso amigo Farad. Gente, no final das contas, o capacitor, gente, é uma situação interessante que, basicamente, o capacitor ele é composto por uma placa metálica ou uma parte metálica, um isolante e uma outra placa metálica. De tal forma que se a gente tiver um potencial elétrico de um lado e um potencial diferente elétrico do outro lado, dentro ali naquele sistema, ele vai começar a acumular cargas elétricas. Bom, gente, basicamente, então, o capacitor é composto por placa, um material isolante, placa. Só que capacitores também, gente, são formados quando a gente tem qualquer tipo de material condutor que passam paralelos, e entre ele ali um material isolante. Por exemplo, gente, só para vocês terem ideia, a extensão que vocês usam para ligar o computador, as coisas, os cabos que nós utilizamos para ligar os nossos equipamentos, eles também formam uma capacitância devido à proximidade que nós temos ali do condutor, isolante no meio, condutor, ele tem também pequenos acúmulos de cargas ao longo desse cabo. Devido à forma do cabo, pode ter maior acúmulo de cargas, devido à forma do cabo, pode ter um menor acúmulo de cargas. Tá, gente? Conceito básico, então, de capacitor, de construção. Eu tenho placa, uma outra placa do outro lado. A fórmula básica de cálculo do capacitor é C, capacitância, é igual ao epsilon, que é o material que nós estamos utilizando aqui dentro como isolante, vezes a área em comum entre as placas, perfeito, gente? Dividido pela distância entre as placas. O que significa isso, gente? Quanto mais próximas as placas estão, maior a capacitância, ou seja, menor a distância, maior a capacitância. Quanto maior a área, maior a capacitância, e quanto maior a permissividade elétrica do meio, maior a capacitância. Tranquilo até aí, gente? Todo mundo lembrou mais ou menos? Só para relembrar os conceitozinhos. Fala, Pedro. Calma aí, professor, repete essa fórmula aí, que eu não tô lembrado dela, não. Não lembro por nada. Você não está lembrado da fórmula do capacitor? Não, professor. Capacitor e capacitância. Deixa que eu abro a nossa apostila. Que aí fica mais fácil para relembrar lá. Pelicano, disciplinas, apostilas, eletricidade básica, capacitores e capacitância. Cadê aqui? Capacitores. Não, 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 não.
Professor, e só para afirmar também o que o senhor disse, quando os capacitores estão em paralelo, aí é meio que como se estivesse somando, né? Ah, não, isso eu não falei ainda não. Esse eu não comentei ainda não. Ah, Mas é, tá. Perdão, o perdão. que você Porque eu falou vi tá, que tem capacitância, aí eu já o que entendi. você falou está certo, mas eu não comentei referente a isso agora não. Certinho? Ah, tá, ok, professor. Desculpa. Tá muito empolgado, Pedro. Mas tá bom, mas tá certo o que você falou. É uma afirmativa correta. O, Vê se vocês estão visualizando aí. Deixa eu ver se aqui, deixa eu olhar aqui o que vocês estão vendo. Ocultar. Corta para cá. Beleza. A fórmula é essa daqui, senhores, que eu passei para vocês. Correto, gente? C é igual ao epsilon vezes A dividido por D, onde que epsilon é a permissividade do material ou do isolante que nós temos ali no meio. A é a área em comum entre as placas e D é a distância entre as placas. Tranquilo, Pedro? Relembrou isso aqui? Oi, professor. Certeza que o senhor passou essa fórmula? Então, é isso, por isso que eu estou fazendo a revisão, porque se não passei com certeza, no final das contas é para a gente olhar. Quero ver aqui certinho. Não, mas ok, professor. Ok. Ah, tá lá na apostila também que o senhor deixou, né? É isso que eu queria ver. Tá, certinho então. Porque às vezes eu estou falando uma coisa para vocês aqui e na realidade faltou alguma informação. Por isso que todo começo de semestre eu gosto de fazer uma revisão, porque nessa revisão eu já gosto de dar uma aula, uma vista geral para poder ver o que aconteceu. Ó, conferindo. Beleza. Senhores, correto? É a mesma, tá, gente? É a mesma apostila que eu estou usando para mostrar, é a apostila que está salvo lá no nosso. Que foi passado no horário de aula mesmo. Isso. A minha apostila está com um monte de marca, tá, gente? A que eu passei para vocês está limpinha. A minha está cheia de marcas de escrito, destacar, muitas palavras destacadas, muita informação aqui que está marcado. Então, provavelmente seja mesmo. Oi, Luana, semana passada eu faltei, aí essa revisão você passou semana passada também, ou não? Isso. Semana passada eu fiz da parte do começo do primeiro bimestre e foi até Tá. quase o finalzinho do segundo. Entendi, mas essa matéria aí caiu na prova, não caiu? Na última? Acabou, caiu. Caiu, né? Caiu. Acho que a tua prova aí eu fui ruim pra cacete, viu, Luana? Acho que a tua é do Cleiton, a do Cleiton nem se fala. Ó, nem tua, se... eu fiz recuperação, mas acho que nem assim. Não, ó, e não se esqueça, está gravando, hein? Tudo que você disser será usado contra você, hein? Não, professor, tá certo. Mas tá certo. Por isso que tá fazendo uma revisão, viu, gente? Para poder a gente ir passando essas coisas e conforme vai tendo dúvidas. São matérias que normalmente já se tornam um pouquinho diferente, então não é pesado. Alguns professores falam do capacitor, mas nem todo mundo entra na parte matemática. Fica mais, eu acho que por mim, acho que entrar nessa parte matemática. E um outro professor que acaba comentando alguma coisa. Senhores, Luana, só mais uma coisinha. Desculpa te atrapalhar de novo. Pode falar? Vamos supor, quando o seu aluno for ruim no terceiro bimestre, mesmo com a recuperação, então aí essa nota conta muito lá na frente, o que faz depois? Ô, Rafael, vocês têm que lembrar o seguinte, o somatório total da nota no final do ano tem que dar 60. Se você tiver 60 pontos de aproveitamento, você passa. Se você não tiver, de 40 a 59,99999, você vai para a recuperação. E lá na recuperação vai ter um trabalho grande para fazer, mas uma outra prova para ter mais chance de novo de recuperação. Então, o objetivo principal é que você tenha um somatório total maior que 60 pontos, entendeu? Entendi, professor. Obrigado, viu? Então, você pode ficar tranquilo. Lembrando que o primeiro bimestre vale 20, o segundo bimestre vale 20, o terceiro bimestre vale 30 e o quarto bimestre vale 30 pontos. Certinho? Certinho, mano. Beleza. Cuidado, o microfone aberto, Douglas. Só para a questão do... Vocês vão fazendo as coisas.
Pode falar, Pedro, você ia falar alguma coisa? O senhor pode explicar de novo a função da fórmula ali para mim, fazendo favor? Beleza, joga para cá de novo. Com nós aqui, deixa eu voltar na formulazinha. Deixa eu pôr aqui comentário, que para mim é melhor. Cadê comentário, desenho, lápis? Isso, estamos aqui. Isso aqui, a fórmula, funciona o seguinte. O capacitor, ele é basicamente composto por uma placa. Aqui dentro vai ser o material isolante, outra placa, perfeito? Certo. Basicamente é isso, tá? As formas de construção podem ser diferentes, mas basicamente vai ser sempre o mesmo conceito. O epsilon é o material que nós usamos aqui dentro, que normalmente é um material isolante, tá, senhores? Não se usa material condutor, é um material isolante para poder fazer com que não circule corrente elétrica entre as placas. Senhores, só um segundinho. Fechar a máquina. Senhores, continuando. O material do núcleo, então, é um material isolante para não circular corrente elétrica entre uma placa e outra. Então, o que acontece? Quanto maior a permissividade do meio, maior a capacitância. A área. A área é a área comum entre as placas. O que significa isso? Eu tenho uma placa do lado direito, uma placa do lado esquerdo. O que vale é a área comum entre elas. Quanto maior a área, maior a capacitância. É a formulazinha, tá, Pedro? Tudo que está em cima faz ficar maior. Quando fica maior, deixa o resultado maior. E tudo que está embaixo, quanto maior, menor fica o resultado. Entendeu? E D é a distância entre as placas, ou seja, qual é a distância que eu tenho entre uma plaquinha e outra aqui. Quanto maior a distância, menor o valor do capacitor. Quanto menor a distância, maior o valor do capacitor. Fala, Otávio. Ô, Iruan, além do... Tá escrito assim, capacitância de um capacitor plano. Além do plano, tem mais algum outro? Na realidade, a gente chama de capacitor plano porque essa equação é dada a área de forma plana. Perfeito? Então, na realidade, quando você tem um capacitor com forma diferenciada, essa área, ela também vai ficar diferenciada, porque, na realidade, quanto mais... Tipo assim, se eu tiver uma placa aqui, certinha, paralela à outra, plano, plano, o nosso capacitor é onde que ele tem maior eficiência. Se eu começar a inclinar uma placa, significa o seguinte, essa placa que não está paralela vai fazer com que o capacitor perca muito das suas funções. Então, na realidade, o que vai valer é só essa areazinha onde que está raspando uma mão na outra aqui. O resto tudo da placa não serve para nada. Então, eu tenho a placa aqui. Se eu fizer assim, ela já diminui absurdo o valor do capacitor. E tem outras formas, tá? Só que a eficiência não é tão boa assim. Então, existem outras formas, sim. Só que, normalmente, a gente faz uma análise na forma plana para poder depois a gente extrapolar para outros tipos de forma. Entendi. Obrigado. Fala, Obrigado. Pedro. Nada. Professor, a questão ali que o senhor falou ali da letra A da letra D, no caso, quanto maior a distância, menor o valor do capacitor, da letra A é qual mesmo? Quanto maior o capacitor. Maior a capacitância. Quanto maior a área, maior o capacitor, no caso? Maior a capacitância, isso mesmo. Ah, tá, entendi, certinho, professor. O conceito da fórmula, Pedro, só para vocês lembrarem o seguinte, tudo que está em cima é diretamente proporcional. Tudo que está embaixo é inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Se um sobe, o outro sobe. O que é inversamente proporcional? Se um sobe, o outro desce. Beleza? Certinho, professor. Obrigadão mesmo. Senhores, mais alguma pergunta sobre a fórmula do capacitor, o conceito básico? Iruan, será que você pode explicar mais uma vez? Que eu sou meio devagar para esse negócio de fórmula aí, fazendo um favor.
Vamos nós. Capacitor ou capacitância, ela é igual à permissividade do meio, que é o material isolante que nós temos dentro do nosso capacitor, que multiplica a área em comum entre as placas, dividido pela distância entre as placas. Então, o que significa isso? Quanto maior a permissividade do material, maior a capacitância. Quanto maior a área entre as placas, maior a capacitância. E quanto maior a distância, menor é o valor da capacitância. Então, a distância puxa a capacitância para baixo. Certinho, meu caro? Vamos indo aqui, depois, conforme a gente vai indo, aí provavelmente a gente vai fazendo mais algumas coisinhas, né, observando mais algumas coisas, e a gente depois vai começando a praticar. E lembrando, tá, gente, só para vocês entenderem a importância disso, vocês vão ver que eu vou utilizar essa informação de novo o ano que vem em instrumentação. Na hora que a gente vai estudar os sensores, alguns tipos de sensores diferentes, medidores na parte de instrumentação, a gente usa um sensor capacitivo. Aí o sensor capacitivo utiliza essas propriedades aqui. Certinho? E fica tranquilo, Rafael, que eu fico pensando o seguinte, na hora que vocês começarem a aplicar um pouco disso, vocês vão perceber que, no final das contas, vocês vão memorizar isso, vocês vão interiorizar essas fórmulas e essas coisas. Vai ficar mais claro, né, professor? Isso. Eu recomendo o seguinte pensamento, viu, Rafael? Está sendo gravado isso, depois vocês vão ver, pode até escutar de novo, que é o seguinte, não existe um conteúdo que ele vai ser fixo na tua memória se você não começar a colocar ele em prática. Só que para colocar ele em prática, ele tem que se tornar alguma coisa útil. Então, o que eu recomendo que vocês pensem? Por exemplo, pensem em situações onde que no dia a dia vocês tenham capacitores que apareçam perto de vocês, possíveis capacitores. Placas metálicas, sistemas metálicos, aí vocês conseguem avaliar, por exemplo, se existe um capacitor ali ou não, e qual é a interferência dele no meio. Certinho? Caso contrário, viu, pessoal, é difícil a gente pegar uma fórmula igual a essa aqui, ou qualquer outra, e simplesmente decorar ou memorizar. Eu sou um professor, trabalho com isso há muitos anos, trabalho na parte profissional dessa área também, na parte técnica, na parte de engenharia. Gente, aí eu acabo usando algumas vezes. Então, nesse algumas vezes eu acabo lembrando da fórmula, depois para dar aula eu lembro da fórmula de novo, então isso cria uma repetição muito grande para mim. Então é essa repetição que faz eu lembrar das coisas. Senhores, mais um pouquinho. Gente, voltando aqui, o capacitor, gente, qual é a principal função do capacitor? Principal nada. Eu sou bem honesto em falar para vocês que no meu pensamento é o seguinte, o que o capacitor faz no dia a dia? Armazena energia, né? Perfeito, gente. Capacitor só faz isso. Lembrem disso, gente. Capacitor faz o quê? Carrega, depois descarrega. Carrega, depois descarrega. Por bem ou por mal, é isso que ele vai fazer. Gente, nenhum capacitor tem outra propriedade além dessa. Ou seja, ele vai carregar a carga, depois de carregar uma certa carga, se tiver uma oportunidade, ou com o tempo, ele vai descarregar a carga acumulada. Só isso, gente. Capacitor não faz nada diferente disso. Capacitor carrega, descarrega, carrega, descarrega. Só que o interessante, gente, é o seguinte, baseado nos componentes que ele tem em volta dele, ele vai carregar de forma mais lenta ou carregar de forma mais rápida. Descarregar de forma mais lenta ou descarregar de forma mais rápida. Pessoal, aí vem um brilho que literalmente traz uma beleza suprema para a eletrônica, que eu sou apaixonado nessa área nossa. Um componente igual esse, que literalmente a única coisa que faz é carregar e descarregar, ele vira um contador de tempo. Ele vira um temporizador, ele vira um circuito de geração de frequência.
de uma geração de forma de onda. Graças ao funcionamento carga e descarga dele, ele pode ter o duplicador, triplicador, quadruplicador de tensão elétrica. Ele consegue fazer uma multiplicação e subir a tensão elétrica para valores bastante altos, gente, com uma brincadeira de associação de capacitores. Certinho? Fala, Pedro. Professor, mas nesse caso que o senhor disse do subir a tensão elétrica, o senhor está meio que se referindo igual o transformador, assim? Ele tem a capacidade meio que de mudar essa tensão e elevar ela? Sim, exatamente. Baseado numa associação de capacitores específica, você pode criar o que a gente chama de circuitos multiplicadores. Eles não vão multiplicar a potência, tá? Eles não servem para você multiplicar potência. Então, na realidade, você vai ter um ganho muito grande de tensão elétrica, mas você não tem potência. Então, por exemplo, você pode gerar uma saída de, sei lá, 10.000 volts. Só que isso não tem energia acumulada o suficiente para você falar que eu tenho muita energia. Ela é limitada. Então, ele vai dar uma tensão alta, vai gerar uma descarga alta. Depois para. Depois tem que carregar tudo de novo e assim sucessivamente. Certinho? Caramba, hein, professor? Entendi. Fala, Rafael. No caso da cerca elétrica, Herói? Não. Cerca elétrica é transformador, igual o Pedro falou. Cerca elétrica tem um circuito transformador, que é a próxima matéria que a gente vai ver. Que a próxima matéria a gente vai falar de magnetismo, depois a gente vai começar a falar de eletromagnetismo. Aí, na hora que a gente falar de eletromagnetismo, a gente vai falar de indutância e depois, logo em seguida, de transformadores. Fala, Rafael. Ô, Iruan, aproveitando que você está falando de capacitor aí, né, que você perguntou, falou, só para fixar melhor, assim, para não esquecer mesmo a função do capacitor, vamos supor, ele armazena quando, por exemplo, a corrente passa por ele, aí, vamos supor, ele carrega, aí depois que você desliga um aparelho qualquer, aquela energia que fica nele que faz funcionar os outros componentes, faz funcionar algum aparelho, alguma coisa assim. Isso, tem um desenho aqui, quer ver? Eu vou mostrar um desenho aqui. Cadê? Não tem nenhum desenho de circuito dele, mas que pobre. Tem não. Mas seria basicamente isso aqui, ó. Vamos nós dar uma ampliada aqui, só para você entender. Eu tenho uma fonte de energia, nesse caso uma fonte contínua, tá? DC, Direct Current. É uma fonte contínua que funciona o seguinte, conforme vai passando o tempo, essa fonte, ela começa a mandar elétrons, ou armazenar energia, ou seja, movimenta os elétrons, tá, senhores? Da fonte em direção às placas. Ou seja, para aqui é positivo, então aqui vai ter cargas positivas. Se aqui tem cargas positivas, vai atrair cargas negativas. Está acompanhando aí, Rafael? Sim, Iruan. Beleza. Pessoal, todo mundo aqui está vendo, aí qualquer dúvida vão perguntando. Então, na hora que essa fonte ficar perto do capacitor, ligado no capacitor, perto não, ficar ligado no capacitor, tá? Aqui não está ligado, não vai estar ligadinho, tá? Ficar ligado aqui. Cargas positivas vão ser acumuladas em cima, cargas negativas vão ser acumuladas embaixo, sendo atraídas pelas cargas positivas. O que acontece? Dependendo do período de tempo que você ficar aqui, que normalmente é o que nós chamamos de 5 tal. O que é? O tal aqui está sendo meio torto, tá, senhores? É 5 tal, agora eu fiquei com dúvida se o tal é para cá. Sei lá, acho que está certo que eu fiz. 5 vezes o tal. Aonde que tal, que aparece uma letrinha diferente aqui, gente, ele é o tempo que você vai fazer, 5 vezes o tal, é o tempo total para o capacitor chegar em 99,9% da sua tensão. Então, se a fonte é 10 volts, com 5 tal, a fonte vai chegar em 9,99 volts em 5 tal. Gente, o capacitor sempre vai estar muito perto do valor da fonte. Só que sempre um pouquinho a menos, tá, gente? Só para vocês entenderem que é sempre um pouquinho a menos, mas vai ficar próximo. Se você conseguir ficar esse 5 tal aqui, o Rafael,
O nosso capacitor significa que ele atingiu aí 99,9% da sua capacidade de carga. O que significa isso? Se eu remover a fonte do circuito, a hora que eu remover a fonte do circuito, o que vai acontecer? Todas as cargas acumuladas, elas estarão armazenadas aqui ainda no meu capacitor. Então, aqui no meu capacitor, eu vou ter também um potencial elétrico, uma tensão elétrica acumulada aqui, graças à energia que tirou da fonte. Perfeito, gente? Só que isso aqui é bastante limitado, tá, pessoal? É muito limitado. Hoje em dia, a gente tem um conceito chamado de supercapacitores, tá, senhores? Os supercapacitores, eles têm uma capacidade de carga bastante grande. Ou seja, eles conseguem acumular uma quantidade de energia muito, muito, muito grande. Só que essa quantidade total de energia, gente, também é limitada, tá? Ela não é infinita. Se você usar muito, vai acabar rápido. Se você usar menos, vai demorar um pouco mais. Igual a bateria do celular, por exemplo. Certinho? Pode falar, Otávio. A minha pergunta era exatamente essa que você falou aí. Vamos supor, por maior que seja o capacitor, será da mesma fonte ele ia chegar no máximo na tensão da fonte. Mas você falou que tem um supercapacitor, né? Que vai elevar a tensão do sistema. Então, ela não eleva. Os supercapacitores funcionam o seguinte: se aqui é 10 volts, ele também vai armazenar 10 volts aqui no capacitor, tá? Eu estou arredondando para cima, tá, gente? Com 5 tal, ele vai armazenar 99,9%, mas vamos aproximar para 10 volts aqui e 10 volts aqui. Mesmo utilizando supercapacitores, a tensão elétrica vai continuar sendo 10 volts. Não vai mudar isso. A única diferença que tem uma fórmula aqui em cima, deixa eu mostrar ela para vocês, é o seguinte: capacitância é igual à quantidade de carga Q dividido pela tensão, que chamou aqui de U. Perfeito? Então, o que acontece? A quantidade total de carga depende do valor do capacitor. Então, quanto maior o valor do capacitor, maior a quantidade de cargas ele consegue acumular. Então, por exemplo, se eu pegar um capacitor de, sei lá, 50 picofarad, ele armazena muito menos energia do que um capacitor de nanofarad, do que um capacitor de milifarad, por exemplo. Perfeito, gente? Então, quanto maior a capacitância, maior a capacidade de acumular carga. Então, os supercapacitores, eles atacam diretamente nesse conceito de aumentar o valor da capacitância para poder aumentar a capacidade de carga. Não muda a tensão, tá? Igual no exemplo que eu citei lá, 10 volts, continua sendo 10 volts, ele não consegue armazenar mais do que a fonte está fornecendo. Entendi. Certinho? Vai mudar só a corrente dele, então. Hã? Vai mudar a corrente dele, no caso. Isso, depois é mudar a corrente que ele pode fornecer por circuito. Lembrando que a corrente depende do circuito, tá? Aí vem uma jogada muito interessante, viu, Otávio? Eu acho que é você mesmo, Otávio. Ele faz o seguinte: por exemplo, eu armazeno, sei lá, vamos pôr, por exemplo, isso aqui, 1 bilhão de cargas, muito rápido, pensando num circuito de carga rápida. E depois, na hora de usar, eu utilizo uma quantidade de cargas extremamente reduzida. O que vai acontecer? Eu gasto, por exemplo, olha o celular, gente, vou dar ideia para vocês exatamente pensando no celular. O celular gasta, em média, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para fazer uma carga completa, saindo dos quase 0% até chegar em 100%. Modificando um pouquinho, gente, de celular para celular, de qualidade para qualidade, de fonte para fonte, de bateria para bateria. Você deixa 1 hora carregando. Gente, o meu celular, vou dar ideia do meu celular fica 1 hora carregando, e essa 1 hora carregando, eu utilizo ele por 48 horas. Entendeu o raciocínio? O capacitor também pode ser usado desse jeito. Você tem uma carga rápida e depois pode descarregar de forma lenta. Isso faz com que ele se torne mais útil. Top. Eu achava que, tipo assim, a partir do momento que ele fosse aberto o circuito ali, ele já ia descarregar de uma vez, não teria como dosar isso.
Só que aí entra o nosso. Aí entra nós, meu caro. Aí entra nós. Aí entra a eletrônica. A eletrônica veio exatamente para controlar isso. Aí a gente começa a fazer 1 bilhão de coisa com isso. Certinho? A gente controla. Seria semelhante a uma torneira, tá? Pensa bem no conceito de uma torneira. A caixa d'água tem 1.000 litros. Se você abre a torneira, sai 1.000 litros no teu peito? Tá louco? Não. Depende do tamanho da torneira. Exatamente, meu caro. Lembrou direitinho. Depende do tamanho da torneira e o tamanho do cano. Se for na represa lá, aí cai 1.000 litros no meu peito, é mais. Mas aí o negócio é meio bruto, né? Tá louco. Agora eu quero ver se arrumar um capacitor desse tamanho também, entendeu qual que é o raciocínio? Exatamente o mesmo raciocínio, meu cara. Fala, Pedro. Professor, no caso, qualquer tipo de capacitor, seja ele polarizado ou não, a fonte é a mesma? Ou para capacitor polarizado só usa fonte contínua e para outros só usa alternado? Não, esquece disso, tá, meu caro? Esse conceito fica meio vago. Eu prefiro pensar o seguinte: capacitores polarizados, você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa manter o seguinte, igual esse desenho que eu fiz aqui. Esse desenho é um capacitor não polarizado. Isso significa que ele não tem lado. Não tem lado. Você pode ligar de qualquer jeito que ele vai funcionar, perfeito? Perfeito, professor. Se você tem um capacitor polarizado, ou, por exemplo, um eletrolítico, um capacitor eletrolítico, ele tem polarização. Por ter polarização, você consegue ter capacitâncias maiores. Então, só que tem uma consequência cara para isso. O que é a consequência cara? Você, se começar a inverter a polaridade, é perigoso você fechar um curto entre as placas. Aí você acaba explodindo esse capacitor. Ah, tá, entendi, professor. Então, no caso, é um ganho de um lado, só que também perde. Você perde a questão da mobilidade, porque se você colocar de um jeito, ele tem que ficar sempre daquele jeito. Se você resolver fazer graça, esqueceu, inverteu, ele é perigoso explodir. Já era. Ah, entendi, professor, entendi. Obrigado. E quando eu falo explodir, lembrando, lembrei da aula de vocês certinho, eu até falei para vocês, que quando um capacitor explode, ele não forma um cogumelo, uma explosão gigante. Ele faz só um pá. Lembra, gente? O cogumelo? Eu ainda falei para vocês que não é uma explosão gigante que faz. Não é uma explosão que explode e manda todo mundo para todo lado. O capacitor explode como se fosse só um estalinho, uma coisa pequenininha. Mas o que é isso, gente? Aumento de pressão interna, viu, Pedro? Como passou corrente elétrica entre as placas, aumenta a temperatura interna, ele é fechado, aí ele aumenta a pressão e pá, explode como se fosse uma bexiguinha. Explode como se fosse uma bexiga. Ah, tá. Entendi. Então, o polarizado é só porque polarizando eu consigo capacitores maiores. Certo, entendi. Só que, querendo ou não, vai ser uma posição constante, igual o senhor disse. Isso, positivo sempre do lado positivo, negativo sempre do lado negativo. Você não pode ficar invertendo, não, porque se você inverter é perigoso ele explodir, aí você perde o capacitor e, dependendo do caso, pode perder muito mais coisas que isso. Caramba, hein? Mas entendi, professor, entendi. Obrigadão. Certinho? Nada. Rafael, pode falar? Ô, Iruan, só mais uma questão aí, para fixar mesmo. O capacitor, ele faz uma função de uma bateria e distribui conforme o modelo do circuito. A tua comparação com a bateria é boa. Então, pensa o seguinte. Só que o capacitor, ele consegue acumular muito menor quantidade de cargas do que uma bateria. A única diferença é essa, viu, Rafael? Uma bateria, ela tem lá, por exemplo, uma capacidade de acúmulo de cargas absurdamente maior do que um capacitor. Por isso que a gente usa bateria, para armazenar energia nos nossos celulares, no carro, nos veículos e outros dispositivos. Existe uma bateria. Perfeito. Por quê? Porque ele consegue acumular muita carga, ele consegue ter uma corrente também maior. Os nossos capacitores, ou, vamos dizer assim, quanto melhor o capacitor, até os chamados supercapacitores, nós temos um acúmulo de carga também,
só que com uma capacidade ainda muito limitada, comparado com uma bateria. Por exemplo, nunca um capacitor ia ser capaz de dar a partida num carro, por exemplo. Entendi. Mas assim, ó, vamos supor, qualquer placa que seja, né, de computador, ou desde um carregador de celular que tem um circuitinho, uma plaquinha lá dentro também, a função dele sempre vai ser, não vai distribuir energia, que nem você falou, né, de uma vez, assim, ele vai distribuir de forma... Gradual, gradual. Igual você comparou da caixa d'água com a torneira, né? Aos poucos, assim, conforme a necessidade do aparelho. Conforme o circuito pede, ele vai fornecendo. Entendeu? Ah, perfeito, entendi. Mas assim, por exemplo, numa placa de computador, ou seja lá o que for, independente do tamanho, qualquer aparelho eletrônico, ele trabalha em conjunto com outros também, né? Assim, o capacitor trabalha em conjunto com muitos outros componentes, tá? Uhum. É que eu falei, ele por si só, ele carrega e descarrega. Mas se você parar e pensar bem, placa de... Vou pôr placa-mãe aqui, só para fazer aqui, ó. Ele carrega e descarrega sucessivas dezenas e centenas de vezes. Só que é o seguinte, se eu não tiver um controle, essa descarga descontrolada é perigoso você queimar alguma coisa. Tanto queimar o próprio componente, quanto você pode queimar também, nossa, muito mais coisas que isso, certinho? Entendi. Mas assim, você quer dizer assim que você não pode ficar ligando e desligando ele, assim... Não, pode ligar violentamente rápido, pode carregar de forma rápida, descarregar de forma rápida, carregar e descarregar de forma lenta, não faz diferença nenhuma, entendeu? Entendi. Mas o problema é, se você ligar um capacitor direto numa tomada, por exemplo, a velocidade que ele vai carregar pode ser tão grande que você danifique ele. Entendi. Perfeito. Certinho, obrigado. Nada. Fala, Otávio. No caso, também a vantagem de usar o capacitor é o tamanho, né, velho? Porque, vamos supor, se eu for pegar uma bateria, vamos supor, sei lá, de 12 volts, do carro é grande, né? Aí você pega um capacitor, às vezes, igual você falou, não vai conseguir fazer as coisas que uma bateria faz, né? Isso. Mas por exemplo, algum dia vocês já desmontaram um relógio desse? Esses relógios, os smartwatch da vida? Eu nunca desmontei, não. O dia que vocês tiverem a oportunidade, ou a próxima vez que eu desmontar um, eu vou mostrar para vocês o tamanho da bateria que a galera faz hoje em dia. Tá? O negócio nossa, é pequenininha mesmo. E dura, às vezes, eu vi uma da Xiaomi que dura quase um mês a bateria. Eu fiquei de relógio, né? Eu fiquei de cara, eu falei, nossa senhora. Então, eu tenho também eu tenho a bateria desse, só que o relógio é simples, o relógio aí, sem brincadeira, deve durar em torno de uns 40, 50 dias a carga do relógio. Tá louco. Inclusive, não falando muito, na verdade é um relógio que eu comprei da Flaviani, desse tipo. Só que ele é mais simples no conceito, então ele mostra muito pouca informação, a bateria mais simples também tem uma capacidade de carga que vai durar muito tempo. Ouvindo. Exatamente. Você manda para mim lá o... O meu dura só 2 dias. Nossa, é muito pouco. Isso é a bateria que nós estamos falando, viu, Flaviane? Eu tô ouvindo, pessoal. O Iruan tunou o dele já, Flaviane. Ô, Flaviane, aquele pequenininho que eu peguei teu, aquele lá é o 2, né? Da Mi Band, da Xiaomi. É o Xiaomi Mi Band 2. A bateria dele dura 45 dias. O negócio é show. Agora tá durando um pouco menos, mas dura uns 45 dias. Aqui, ó, o meu é o da Samsung. Dura 2 dias só. Mas esse daí, e olha que ele é mais caro do que aquele lá ainda, né? Eu não sei porque eu ganhei. Não, e esse daí, ele é mais completo, ele tem mais funções, quanto maior a quantidade de funções, mais energia ele consome, mais rápido ele gasta a bateria. E o ser colorido também, né? A tela dele é colorida. Não, a tela comparado com outros modelos, gente, só pra vocês entenderem, é o seguinte, se você pegar um relógio desse, que ele tem uma tela, a tela aqui, desse aqui, ele é inteirinho, uma tela colorida,
Então, na realidade, ele tem uma capacidade de transmissão de energia no display bastante grande. Então, quanto menor a tela, menor informações da tela, quanto menor a quantidade de energia que se gasta, mais dura a bateria. Além das funções, né, Flaviane? O teu, esse daí também, igual esse que eu tá no meu braço, ele já mede batimento cardíaco, pressão arterial, mede oxigenação. Ele consegue fazer relatório de, tipo assim, de período de sono à noite, ver se você mexe à noite, como se você está acordado, você mexe muito. Então, ele vai agregando funções. Quanto maior a quantidade de funções, mais energia gasta, mais rápido ele também descarrega essa bateria. Certinho, senhores? Mais alguma pergunta? Flaviane, alguma pergunta? Pode falar. Não tem nem. Senhores? Tranquilo? Podemos? Oi, então, só para complementar, então, desses smartwatch, a bateria é pequena porque tem muito capacitor, isso quer dizer? Não. A bateria é pequena porque, mesmo sendo uma bateria pequena, ele armazena mais do que os capacitores que nós somos capazes de colocar lá dentro. Entendi. Ô, Irã, e como funciona esse carregamento por aproximação? Aluna, essa matéria é a matéria da próximo bimestre. Eu não vou dar para você agora disso. Ô, Fabiane, ela trabalha por princípios eletromagnéticos. Se você assistir minha aula de eletricidade básica nas próximas matérias, eu vou ensinar já como é que constrói isso, se quiser. Beleza. Certinho? É por princípios eletromagnéticos, tá? Só para poder adiantar um pouquinho para você e atiçar os ouvidos da galera da sala. Aí sim, hein, professor. Fala, doutor Rafael. Ô, Eroa, despertou uma outra curiosidade aí. Tem uma coisa que eu, assim, ainda não consigo compreender muito bem, eu ouço falar muito. Você pode explicar o que é um campo eletromagnético? Assim, dá até para imaginar mais ou menos, mas ainda não é uma coisa que eu consigo entender, assim, concretamente. Não vou poder falar disso, não. Ah, não, beleza. Senhores, então, só para beleza. questão, tô aqui, tô lançando aqui na tela só para vocês verem, quem já entrou lá no AVA, terceiro bimestre, a próxima matéria que eu vou passar logo depois dessa revisão, eu já vou entrar diretamente em magnetismo e eletromagnetismo. Ah, não, certinho? beleza. Então, depois eu dou uma fuçada lá. Já dá para abrir a apostila, né? Essa parte da apostila já dá, então. vou passar por partes, tá? Então dá para vocês já começarem a ver alguma coisa se quiser adiantar. Mas assim, pode ficar tranquilo, tá? Tranquilo. Depois eu olho lá, então. Perfeito. Daqui a pouquinho, se der tempo ainda hoje, ainda devo começar alguma coisa, se não tiver mais dúvidas. Estou achando interessante, tá, senhores? É importante que vocês tirarem bastante dúvidas e curiosidades. Todos vocês que estão perguntando, que estão conversando, que estão falando aí, viu, gente? Aí a gente vai tirando as dúvidas, e conforme tirando as dúvidas, pessoal, isso torna mais interessante a matéria se torna importante e útil. Eu uso esse carregador para proximidade. O Wagner, na realidade, eu acho que isso aí é uma tendência agora, nesses próximos anos, eu acho que vai ter uma migração muito grande para esse tipo de carregamento, tá, viu? Que nem a Flaviane falou, o relógio dela, se não me engano, já carrega por aproximação, o celular já carrega por aproximação. Se eu não me engano, a tecnologia que o celular usa chama NFC, tá? E isso já é uma tendência que eu não acredito que vai voltar atrás. Mesmo que gaste um pouco mais de energia para poder fazer esse serviço, conforto, segurança e a durabilidade dos nossos equipamentos é maior. Então, não acredito que vai voltar atrás com isso, não. Certinho? O meu celular estava com problema no conector ali. Aí eu resolvi, comprei esse. Eu não usa fio, não usa nada. Exato, entendeu? É bem melhor, é mais cômodo, tá? Esse conceito de melhor é complicado, porque ele gasta um pouco mais de energia para poder fazer isso. Fala, Otávio. Irmão, teve uma época que eu queria comprar um carregador desse aí eu andei estudando esse carregador. Muitos caras falam que esse carregador ele é prejudicial para a bateria, porque esquenta muito o celular, né? Não sei se é verdade isso.
tipo assim, não deixa de ser mentira também não, viu, Otávio? Porque funciona o seguinte, na hora que você vai criar o sistema de carga por proximidade, você precisa de um circuito eletrônico adicional. Esse circuito eletrônico adicional, ele gera calor, além do calor que se gera para poder fazer o circuito que vai mandar energia para a bateria. Então, você tem duas fontes de calor trabalhando ali. Então, a tendência é você ter o calor normal, que já era para esquentar, mais o calor que você está tendo para poder fazer o processo de carga por proximidade. Então, assim, tem boas recomendações. O que são boas recomendações? Manter sempre o celular no processo de carga, tipo assim, desliga ele, desliga. Tem celular hoje que nem permite desligar, mas digamos o seguinte, deixa ele realmente no conceito de off. Se eu apertar aqui, ele vai ligar a tela. Deu para ver a tela? Deixa eu ver. Deu para ver a tela, ligou a tela. Mas o que acontece? Não é porque ele está carregando que você tem que usar. Então, na hora de pôr para carregar, só põe para carregar, tira a capinha, tira esses blá blá blás plástico que a gente coloca em volta, que normalmente é utilizado para proteção. Mantenha esse carregador e esse processo de carga numa área bem com bastante circulação de ar. Não vai pôr para carregar dentro de uma gaveta, por exemplo, entendeu? Se você pôr para carregar dentro da gaveta, você vai favorecer o aquecimento, você vai favorecer aí um monte de fatores que aí é mais perigoso. Coloca embaixo do travesseiro. E dorme, né? Nossa, eu vou falar para você, me dá desespero. Gente, aí dá desespero, porque se um celular desse, no final das contas, gera um aquecimento, a bateria incha. Na hora que a bateria incha, ela tem um limite. Na hora que ela chegar nesse limite, ela vaza. E na hora que ela vaza os produtos químicos, ela encosta as placas. Aí, minha cara, pode virar uma explosão que vai pegar fogo em tudo. Vai chegar a Flaviane aqui, aqui cabelo tudo queimado. Nossa Senhora, torcer para que seja só isso, se Deus quiser. O único bom é que dorme quente, né? Ah, tá. Põe a filha, faz que nem eu. Cadê meu filho? Meu filho tá aqui pertinho. Quando tá muito frio aqui, chama o filhotezinho. Deita aqui perto do papai aqui. Vamos dormir. Aí ajuda a esquentar o pé do cobertor. Isso também é fácil. Fala, senhores. Eu vi que teve gente que ligou a mãozinha, mas depois desceu a mãozinha. Foi eu mesmo. Então, no caso, tipo assim, pesa, mas se deixar tudo bem ventilado, não tem tanto problema. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum mesmo. No caso também, vamos supor assim, os carregadores, eles têm uma área muito pequena, a gente consegue aumentar essa área para o celular conseguir carregar melhor, porque vamos supor, a maioria dos carregadores, ele é redondo, né? Aí vamos supor, se você não colocar o celular alinhadinho em cima dele, ele não carrega, tipo, direito e tal. Ele carrega lento, e carrega mais lento ainda, ou não chega nem a carregar, se você não colocar certinho. Como vai construir, será que tem como, sei lá, fazer um tamanho de celular? Olha, na realidade, sabe esse conceito que nós estamos falando agora, da área comum entre as placas? Sim. O sistema de carregamento por proximidade tem que ser um negócio muito alinhado também. Então, se o celular tiver o dispositivo grande, você pode fazer outro dispositivo grande. Mas se o dispositivo no celular é pequeno, o dispositivo de fora também tem que ser pequeno. Entendeu? É casado. Não tem como a gente fazer muito discrepante, não. Mas na hora que a gente for estudar isso, a gente pode entrar em mais detalhes, viu, Otávio? Você lembra dessa pergunta depois. Fechou. Pode falar, Rafael. Ô, Eroa, já que entrou nesse assunto aí, eu quero tirar uma dúvida. Eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, vamos supor, um exemplo bem objetivo aqui. Ano passado eu comprei um celular da LG, aí até hoje, assim, eu carrego o celular, conforme ele descarrega tudo, deixa ele carregar, a hora que ele apaga a luzinha dele, ele já está identificando que chegou no 100%, né? Eu queria saber o que acontece, não sei se é o cabo do USB do carregador ou se é a tomada do carregador. O que acontece quando ele perde aquele efeito, tipo assim, quando ele tá novo, ele carrega certinho, assim, uma hora e meia, ele carrega rapidinho e dura um tempão, assim, né? Aí depois, quando vê, o carregador já não tá mais aquelas coisas, não dá aquela carga sustentável, assim. Eu queria saber isso. Vamos analisar em dois aspectos diferentes, viu, meu caro? A qualidade dos componentes eletrônicos que estão dentro do carregador,
E 2, os componentes e as características elétricas da bateria e do circuito do celular ou do circuito que vai estar recebendo a carga. Qualquer coisa, conforme o tempo passa, tem desgaste. Então, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Quando a gente está falando aqui de aquecimento, esse aquecimento que se gera, ele também gera desgaste nos componentes, gera oxidação. Oxidação não, mas vai gerar resistência, vai gerar desgaste dos componentes, que no final das contas pode gerar problemas de falha ou limitação das coisas, entendeu? Esquentou demais, gera carbonização. Então, assim, pode gerar problemas com o tempo. O mais comum é o conceito da própria vida útil da bateria. Entendeu? Se você considerar o seguinte, tudo que você usava no passado, você continua usando até hoje. Não mudou. Você não adicionou nada, nem tirou nada de aplicativo e nada. A própria bateria, ela tem uma vida útil. Para cada ciclo de carga e descarga, diminui a vida útil dela. Carga, descarga, diminui a vida útil. E quando eu falo diminuir a vida útil, o processo entra no que nós chamamos de não é degradação, é degradação. Ele vai degradando o material. Então, a bateria, quimicamente falando, ou os componentes eletrônicos, nossos componentes de uma forma geral, eles vão se desgastando. Esse desgastando pode zerar, tipo assim, a própria característica dele mesmo. Então, a bateria, por si só, conforme você carrega e descarrega ela vai se degradando, então ela não consegue carregar mais do que a vez anterior. Então, na vez anterior, ele carregou, por exemplo, 1 milhão de cargas, 1 milhão de coulombs. Na segunda carga, ela já carregou 999 mil. Na terceira carga, 999 mil e vai diminuindo, entendeu? Entendi. Mas assim, então, de acordo com a vida útil dela mesmo, não é problema, talvez, assim, no fio. Não, então, pode ser. Então, pode ser. Por exemplo, eu sei que esse conectorzinho meu aqui, esse conector meu, do meu celular, eu sei que por questão de umidade, ele tá com um problema aqui dentro. E esse problema, ele, no final das contas, você coloca... Eu sei que eu tenho problemas na parte de trocar informações de conexão direta via cabo e também tenho problemas de carga, por conta de oxidação. Já oxidou aqui o meu conector. Entendi, mas assim, vamos supor, a vida útil, em média, assim, numa bateria, seja um celular, assim, né, de um nível bom, médio, assim, não sei, vai durar no máximo uns 2 anos, um ano, assim, que ela vai ficar boa, não, depois... Então, depende, é o que eu falei, tudo depende de ciclos de carregamento e descarregamento, entendeu? Tá. Porque, se você, assim, por exemplo, a vida útil de uma bateria, quer ver? Deixa eu pegar uma bateria aqui, vou fazer uma pesquisa aqui, vamos ver se eu consigo achar uma bateria. Bateria de celular. Vamos ver se eu acho um fabricante. Eu queria pegar um fabricante, eu não queria pegar uma bateria só, eu queria pegar um fabricante, e com o fabricante eu pegasse dados técnicos da bateria. Aí, ó, não tem, tá vendo? Pesquisei uma bateria aqui, a bateria só fala o seguinte: compatível com modelos tais. Ele fala o seguinte: capacidade, 2.600 mAh, mas ele não fala vida útil. Entendeu? Entendi. Conforme usa, então, né? É porque assim, todo mundo pensa que é porque quando alguma vez que você coloca o celular na tomada com ele ligado, ele vicia a bateria, blá, blá, blá. Que eu escuto mais, assim, é isso, né? É porque o que acontece, Rafael? Não é que vicia. O que está acontecendo? Eu tá falando aqui que é negócio da Flaviana e dormir com o celular debaixo do travesseiro. Quem tem hábito de pôr o celular para carregar e ficar com ele muito próximo, tem hábito de pôr para carregar e ir usando. Uhum. Então, imagina que o processo, você está tentando carregar, ao mesmo tempo você está descarregando. Então, ele está tentando carregar de um lado e você está descarregando do outro. Se você consome mais, não vai adiantar nada. Vai demorar mais para ele zerar a bateria, mas ele vai zerar a bateria do mesmo jeito.
Se você consome menos do que carrega, vai chegar uma hora que vai chegar em 100%. Mas só que tanto um quanto o outro processo, você está carregando e descarregando ao mesmo tempo. Entendi, Entendeu? professor. A energia vem, passa por Até ali, durante um- vai para a bateria e da Aham. bateria já está querendo puxar para fora. Então, muitas vezes, você não está deixando carregar. Então, o que vai acontecendo? Você vai fazendo com que o ciclo de carga e descarga se torne muito rápido. Então, ele está entendendo que já carregou e já descarregou tudo. Então, ele já começa quimicamente a entender como se você já teve um ciclo completo. Lembra que eu falei? Cada ciclo completo, ele carrega menos na vez anterior, da próxima vez. Entendi. Então, Porque... Pode falar, professor. Se você começar a fazer muito esse tipo de sistema, não é que a bateria vicia, é que você fez com que a vida útil dela caísse mais rápido. Você só adiantou, né, o processo. Isso. Você só acelerou o processo de carga e descarga. E, gente, igual eu falei negócio da Flaviane, tomem muito cuidado, tá, gente? Por mais que a gente perceba e acredite, tá, pessoal, mesmo com cargas via aproximação, todo o processo de carga e descarga, que o nosso foco é o capacitor aqui, gente, isso vale para bateria ou para qualquer sistema, isso demanda, no final das contas, um tempo, e durante esse tempo tem emissão de calor. Essa emissão de calor, se for muito rápida e muito intensa, pode gerar incêndio e até mesmo explosões. Então, gente... Só finalizando aqui, uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás, eu tinha essa mania também de dormir com o celular do lado do travesseiro, né, carregando, né, e ligado ainda. Não sei se foi proveniente do celular, mas algumas vezes eu acordei, assim, de madrugada, com as mãos formigando, assim, de um jeito ruim, sabe? Não sei se foi alguma radiação, alguma coisa do tipo, não sei se tem a ver. Aí eu parei de... É mais improvável, tá? É mais improvável. Existe a possibilidade, por exemplo, assim, como você dorme tem hábito de dormir com o celular debaixo do travesseiro. O que vai acontecer? Você sabe que o teu celular está aqui. Então, pode ser que você pegou a tua mão e veio e foi tentar pôr a mão no celular e acabou dormindo em cima dela, dormindo de mau jeito, fez uma posição. A dormência, formigamento, pode ser má circulação, tem tipo assim... Tem vários fatores, né? Tem 1 milhão de fatores. Então, com certeza absoluta, processo de carregar esquenta. Se esquenta, é perigoso explodir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá, gente? Eu não gostaria de passar fotos, viu, Flaviane? Passar fotos de forma agressiva, que tenta orientar as pessoas a não pôr o celular para carregar e ficar escutando no fone de ouvido. Já entenderam. Não colocar, por exemplo, não colocar o celular para carregar e deixar, tipo assim, dormir de um dia para o outro, carregando, que na realidade ele vai gastar 1, 2 Não horas. pode também? Poder pode, só que você diminui a vida útil do teu celular. Nossa, então eu tô ferrada. Exato. Aí a bateria, que é para durar 2, 3, 4 anos, uma bateria, no final das contas, esse celular meu aqui, viu, Rafael? Esse celular aqui eu comprei em 2018. O ciclo de bateria minha dura 48 horas ainda. Então, assim, com um celular que tem 3 anos de vida a bateria, durar 48 horas, você tem que manter muito fiel o sistema de carga e descarga dele. Entendeu? Pôr para carregar, ficar vigiando, tipo assim, põe para carregar. Põe para carregar no horário propício, tipo assim, que você esteja acordado, que você tenha capacidade, na hora que chegou em 100%, você tira. Não deixa para carregar na hora que está com pressa. Gente, não é que é proibido, viu, Flaviane? Mas no caso é o seguinte, não é recomendável. Meu celular está com 15%, eu estou lá na escola. Eu vou sair para a cidade fazer algum serviço. Nossa, vai acabar a bateria. Eu vou pôr para carregar aqui uns 10% pelo menos. É errado isso? Não é aconselhável, mas pode fazer? É claro que pode. É melhor você ter um pouco de bateria no celular e poder usar o celular do que o celular morrer. Acabar a bateria por completo. Então, gente, são coisas que, no final das contas, favorecem a vida útil do sistema. Utilizar de uma forma consciente esse processo de carregar e descarregar. Certinho? Certinho. Ô, Iron, pelo jeito que você falou de você ter comprado ele em 2018 e tá com a vida útil, assim, né? Tá durando 48 horas, com certeza você carregou no tempo certo, né? Tirou da tomada no tempo certo. Digamos o seguinte... Carregando ligado, né? Com certeza. Eu tento. Entendeu? Eu tento.
O que significa eu tento? Na maioria das vezes, eu respeito isso, sim. Só que quando precisa, eu vou no que precisa. Por exemplo, nossa, vou trabalhar daqui a pouco e meu celular está quase acabando. Vai fazer o quê? Põe para carregar e deixa carregar um pouquinho, pelo menos, para poder não ficar sem celular. Se for alguma emergência, você tem alguém como tinha que falar com você. Mas assim, quanto a menor quantidade de vezes eu pude evitar, eu evito. Por exemplo, agora, meu celular está com 62%. Então, se ele está com 62%, eu não vou pôr para carregar hoje à noite. Entendeu? Com certeza. Aí então você já deixa ele numa situação. Outra coisa, viu, gente? Cuidado. Já está finalizando aqui agora, gente, são 9h06. Gente, eu tenho celular faz 3 anos. O que tem aqui nesse celular é exatamente a mesma coisa que tinha há 3 anos atrás? Considerando que eu não instalei nada, tá, gente? Só o sistema mesmo. Gente, não. O próprio sistema que está aqui, o Android, iOS, gente, o Windows Phone, qualquer sistema, ele se atualiza. Então, na realidade, os recursos que tinham aqui, ele começou a usar mais. Os programas, softwares, aplicativos, joguinhos, gente, que seja, todos eles evoluíram, acabam consumindo mais energia. Então, na realidade, ele começa a gastar mais energia e significa que a bateria dura menos. Tá, gente? O que eu vou fazendo? Os aplicativos e softwares que eu não faço uso constante, eu desativo. Não desinstalo, tá, gente? Eu desativo, para poder não usar bateria. E na medida que eu preciso, eu reativo ele e uso, para não deixar ele comer bateria em segundo plano. Certinho, senhores? Senhorita? Certinho, valeu. Certinho, eu aprendi que eu não posso deixar embaixo do travesseiro e nem carregar a noite inteira. Ô, Nicolas, você quer fechar a tua pergunta? Eu não entendi. Você postou aqui no texto? Deixa eu ver. Placas de energia solar pode eletrocutar? Vi uma notícia que o gato morreu assim. Olha, é improvável, tá, o Nicolas? A tensão elétrica das placas solares, elas rodam de 12 volts até, alguns casos, 48 volts. 48 volts não é o suficiente para eletrocutar alguém, tá? 12 volts, para você ter uma ideia, mesmo que o gatinho esteja com o pé molhado no telhado e lambendo um fio desencapado, o choque não é o suficiente para eletrocutar ele. Mas, todavia, contudo, porém, no entanto, nós temos um problema muito sério, que é a chamada descarga atmosférica, raio, tá? Um pequeno raio, ou uma quantidade de energia desnecessariamente grande que passou por perto ali, e as placas, elas estão numa posição alta, tá? Numa posição alta, tem uma estrutura metálica muito grande em volta dela, para dar suporte. Então, eu acredito que é muito mais provável, tá, Nicolas? Provável. Eu não sou gato, estou vivo, e também não acompanhei exatamente o que aconteceu com esse gato para saber, fazer uma análise para ver o que aconteceu. Foi uma descarga. Então, esse gatinho, por exemplo, estava lá perto da ferragem, apoiado, ou uma coisa parecida, ou até mesmo numa posição, tipo assim, com os pés embaixo na telha, que é de cerâmica, e o pezinho em cima da placa metálica do suporte, ou ali por tempo. E nessa hora teve a descarga. Se uma hora dessa tem uma descarga, não tem jeito. O gatinho vai morrer mesmo. Não tem jeito, o gatinho morre. Porque no processo de uma descarga dessa, o gatinho vai estar numa situação completamente favorável a passar energia por ele. Que é o que eu acredito que é mais provável que aconteça, tá? É igual você pensar o seguinte, quantos eletricistas de automóveis, ou quantos mecânicos de automóveis que vocês conhecem ou já ouviram falar que morreram eletrocutados por causa da bateria do carro, do caminhão? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Os nocegos só acabam morrendo quando eles fazem graça de fechar curto na bateria, fazer algum teste, que a gente até discutiu, acho que a respeito disso, foi no segundo ano,
situações muito assim. Caso contrário, dificilmente acontece alguma coisa mais séria ou parecida. Certinho, doutor Nicolas? Fala, Otávio. Eles, vamos supor, então, mais aquele choque, sei lá, vamos supor, o cabo de vela tá rompido, então aquela centelha. Ah, não, mudou. A bateria do carro é 12 volts. A centelha que vai para a ignição, 30 os mil. carros hoje em dia, alguns carros pegam 22 mil volts. Já é maior, né? Um pouquinho, muito maior. Aí mudou, tá? Eu estou falando na bateria do carro, mas na hora que você fala do sistema de ignição, o sistema ali de explosão, a faísca, ela é absurdamente, precisa de um potencial elétrico muito grande. Esse potencial elétrico, aí sim, ele é capaz de tomar o choque, mas não morre eletrocutado. Porque o choque é assim, ó. Muito rápido. Não, é rápido e ele fica alternando. Dá descarga, para, dá descarga, para, dá descarga, para, Se dá fosse descarga. contínuo, matava, entendi. Se ele fosse essa energia de 22 mil direto, aí mata mesmo, aí tinha matado. Entendi. Ô, senhores, tranquilinho, gente? Fechamos a parte de capacitores. Só faltou a parte da associação, tá, gente? Mas na próxima aula eu faço um breve parênteses a respeito disso, enquanto eu estou começando a aula. Aí a gente já sai para magnetismo e eletromagnetismo, para a gente já dar continuidade no segundo semestre de 2021. Senhores, senhorita, alguma pergunta, mais alguma dúvida? Podemos já nos encerrar? Acho que sim, né, Leon? Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Nós estamos atrasados já, são 21h12, 21h20 já começa a próxima aula, vamos enrolar muito não. Um bom descanso para vocês, pessoal. Um bom restinho de aula, boa sexta-feira, bom final de semana e semana que vem a gente já volta de novo. Até mais, pessoal. Valeu, Leon. Um abração para você. Boa semana. Boa noite. Até mais, você. Fique com Deus. Boa noite. Até mais, fique com Deus. Valeu, Leon. Até mais. Até mais, Silvio.